sou a professora Luciana e o conteúdo de língua portuguesa desta semana para os nonos anos é notícia. Então, para a gente iniciar o nosso trabalho, eu separei uma mensagem de reflexão. Trabalho, determinação, busca pelos sonhos e nunca desistir diante das dificuldades. Isso sim, faz com que o universo conspire a seu favor. Então, pessoal, o tema desta semana é notícia. E eu separei aqui para vocês o que eu preciso aprender com este conteúdo, tá bom? Aqui estão todas as habilidades que vocês desenvolverão e no final deste documento vocês terão ali um questionário de autoavaliação que vocês responderão para ver se vocês contemplaram todos aqueles objetivos nas respostas que vocês deram. Verifiquem com bastante atenção antes de enviar o documento para o seu professor, porque aí você dá tempo de você fazer aquela correção, tá certo? Então, aqui nessas habilidades que nós temos aqui, a primeira habilidade consiste em você refletir sobre os fatos que estão sendo noticiados, tá bom? E saber o que a gente deve ou não noticiar, qual é a informação que a gente deve ou não transmitir num texto. A segunda habilidade, ela trata sobre os conhecimentos da língua portuguesa, a questão da grafia, da escrita correta das palavras, da pontuação, do tempo dos verbos. A terceira habilidade é você comparar qual é o enfoque dado à mesma informação em diferentes lugares que foram noticiados. A próxima habilidade é vocês desenvolverem uma postura crítica, ou seja, qual é a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre aquilo que foi informado na notícia. A próxima habilidade é você analisar em notícias, reportagens em várias mídias, a composição dos elementos, se todos os elementos que abrange a notícia foram contemplados, desde a construção da manchete, olho, lead, corpo de texto e por aí vai, tá? Que são todos os itens que serão explicados para vocês. E se vocês fizeram um uso consciente e reflexivo das normas, da norma padrão, em situações de fala e escrita, nas quais ela deve ser usada. Então, muito atenção para vocês não usarem na escrita os mecanismos da fala. E também para vocês não usarem nessa linguagem formal, que é uma linguagem escolar, a linguagem que vocês usam em outros meios, por exemplo, a questão do que usar somente com a letra Q, a questão do você usar somente VC, tá? Que vocês escrevam de uma forma que seja uma linguagem totalmente formal, que é uma linguagem que a gente deve trabalhar no meio escolar, tá certo? E por último, esse investimento na resposta a texto, lembrando que a resposta a texto é um mini texto, respondendo o que foi perguntado, e como é um mini texto, eu não posso jamais iniciar com porquê, pois e que, lembrando que são palavrinhas que ligam ideias com outra numa mesma frase, e não nem com resposta como sim, não, talvez, tá? Então, que vocês peguem o enunciado da questão para construir, para ajudar a construir essa resposta a texto. Bom? Aqui, pessoal, eu tenho uma notícia, ouro em matemática, muito interessante essa notícia, e vocês têm algumas questões de interpretação, tá? Para vocês desenvolverem com bastante capricho essa resposta a texto. E aqui diz assim, ó, o que é uma notícia, afinal? Então, a notícia é um texto de caráter informativo e curto, do domínio da comunicação social. Caracteriza-se pela atualidade. Então, eu tenho que noticiar o que está acontecendo, né, de recente na nossa cidade, no mundo, e por aí vai, tá bom? Ela vai ser breve, ela é de interesse geral e relata, por vezes, situações pouco habituais. Esse texto ele é escrito na terceira pessoa, e as informações elas são apresentadas de ordem decrescente da importância, tá bom? Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês qual que é uma estrutura, quais são as partes que constituem a minha notícia.
Lembrando que esse texto informativo, ele pode ser vinculado em vários locais, através da TV, de jornais, de rádios, né? Bom que ele seja também imparcial, né? Que ele não tenha um posicionamento. Quem vai construir esse posicionamento é o leitor, né? Que seja uma linguagem simples, clara, que possa atingir todas as pessoas. Então, quais são as partes de uma notícia escrita? A manchete. A manchete é o título da notícia. Ele deve ser curto, informativo e expressivo, que vai chamar a atenção do meu leitor. O olho, o que é um olho? É essa frase que vai ficar embaixo da manchete. É uma frase que resume a notícia, pode ser uma parte interessante da matéria, pode ser um trecho do jornalista ou uma frase de um dos entrevistados, com o objetivo de levar o leitor para o texto. E o lead, o que vai ser o lead? O lead, ele corresponde ao primeiro parágrafo da notícia. Tá? Esse primeiro parágrafo ele vai responder questões como quando, vou começar aqui, ó, quem, o que, onde, quando, como e por quê. Então, todas essas informações, elas deverão ser apresentadas no meu lead, isto é, no meu primeiro parágrafo da minha notícia, porque ali ele vai resumir todo o conteúdo da minha notícia. É a parte mais importante do meu texto. E depois do meu lead, do meu primeiro parágrafo, eu vou ter ali o corpo da notícia, que corresponde ao desenvolvimento dessa notícia, ao desenvolvimento de todas aquelas questões apresentadas no meu lead, onde são fornecidos detalhes sobre o acontecimento em causa e esclarece o como e o porquê. Então, a gente vai ter aqui uma técnica que costuma ser representada do seguinte modo. A gente tem, então, aqui na minha notícia, a gente vai ter a manchete, embaixo da manchete o olho, o lead, esse primeiro parágrafo, né? Lembrando que o lead, ele vai responder todas essas perguntas aqui, né? O que é o fato ocorrido, quem são as personagens que estão envolvidas nessa notícia, quando, o momento do fato, onde o local que ocorreu aquela notícia, como o modo como o fato ocorreu e o porquê, qual foi a causa. E depois a gente vai ter o desenvolvimento dessas informações apresentadas ali neste primeiro parágrafo, tá bom? Então, pessoal, se a gente voltar aqui nesse texto, a gente pode colocar, então, aqui, né, a gente vai ter a nossa manchete, tá? O nosso olho, e aqui o nosso primeiro parágrafo, olha só o tamanho do nosso primeiro parágrafo aqui, que vai ser o nosso lead. E depois nós teremos aqui o desenvolvimento, isto é, o corpo da minha notícia. Tá bom? Então, aqui nessa questão, vocês vão localizar as partes que compõem a notícia a seguir. Então, vocês vão responder nessa questão 2 aqui, todas aquelas perguntinhas que são essenciais para a construção do meu lead, tá bom? A terceira questão consiste em vocês criarem uma manchete bem criativa, bem interessante, que vá atrair a atenção do leitor, né? Por isso está aqui destacado. Lembre-se, criatividade é importante, né, para chamar essa atenção. Então, eu tenho aqui uma notícia e vocês vão criar uma manchete para ela, tá certo? Nessa quarta questão, consiste em vocês escreverem, criarem um lead, tá? Então, criarem o primeiro parágrafo respondendo todas essas questões aqui, ó. Tá? Então, eu tenho aqui uma proposta que diz o seguinte: cria o lead da notícia a partir da manchete abaixo. Eu tenho a manchete aqui, né? Dia do livro destaca a importância da leitura durante o período de quarentena. Vocês farão, então, um parágrafo de 5 a 8 linhas que vai incluir todos os dados obrigatórios de um lead.
Tá? Então, vocês vão imaginar como seria a notícia original, tá certo? Então, agora é a produção desse parágrafo que vai introduzir ali a minha notícia, mas vocês escreverão apenas esse primeiro parágrafo, respondendo todas essas notícias. Lembrando, pessoal, é um único parágrafo, tá certo? De 5 a 8 linhas. E depois de vocês responderem todas essas questões aqui, vocês também responderão a autoavaliação. Tá? Essa autoavaliação, vocês farão a avaliação do que vocês produziram. O que vocês podem melhorar nessa atividade de vocês. Então, aqui vocês podem responder com respostas curtas ou explicar a sua opinião. A primeira questão consiste no seguinte: consigo identificar e comparar as várias editorias de jornais impressos e digitais e de sites noticiosos de forma a refletir sobre os tipos de fatos que são noticiados, preocupando-me com a veracidade da informação. Então, assim, você consegue, neste momento, perceber o que de repente deve ou não deve ser noticiado, você busca saber se a informação transmitida é verdadeira ou você simplesmente repassa essa informação. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação. É por isso que a gente está no mundo de informações, recebendo informações de todos os lados e muitas delas podem ser falsas, como a gente já trabalhou a questão da fake news. 2. Revisei e preocupei-me com os conhecimentos gramaticais, a questão da ortografia, a questão dos tempos verbais, tá? A pontuação adequada. Então, se vocês tiverem uma dúvida, consultem a escrita, procurem saber a escrita correta daquela palavra. Tá? Pontue adequadamente. Não esqueçam também, né, de deixar aquele espaçamento para iniciar o meu parágrafo, para completar toda a linha da escrita. Se não couber a palavra, fazer a separação silábica certinha, tá bom? O texto de vocês ele tem que ser um texto elegante, ele tem que ter um texto que tenha harmonia, que ele fique muito bem apresentado, tá bom? Perceba a cobertura da imprensa sobre fatos de relevância social, comparando diferentes enfoques. Então, eu consigo perceber qual é o enfoque, qual é o destaque dado para qual tipo de mídia que está reproduzindo aquela informação, tá bom? Entendo quais elementos que compõem uma notícia. Então, vocês conseguem perceber o que é uma manchete agora, o que é um olho, o que é um lead, o que é um corpo. Você consegue, de agora em diante, identificar todos esses elementos no texto, em uma notícia? Tá bom? Se tiver alguma dificuldade, volta aqui para a nossa explicação. Tá certo? E a 5. Minhas respostas, textos, iniciam com o elemento da pergunta e a tua resposta, esse mini texto que você construiu, é um texto explicativo, tá numa linguagem bem clara, bem detalhada, tá? E por fim, leio todas as minhas respostas após concluir cada questão para verificar se a informação que produzo é clara. Então, assim, você terminou uma resposta, você tem que fazer a releitura dela, para verificar se o que você escreveu está claro. Será que o teu professor vai entender o que você escreveu? Tá? Então, verificar se você não precisa retomar alguma palavra, verificar ali se está faltando, se está sobrando algum termo, tá bom? E depois verificar todos os mecanismos da língua portuguesa. Então, pessoal, isso é o que eu tinha para apresentar hoje para vocês, tá? Então, espero que vocês consigam, né, captar todos esses conhecimentos apresentados aqui nessa aula, tá bom? Um beijo bem grande, fiquem com Deus, cuidem bem dessa saúde, cuidem bem dessa saúde emocional e saúde física, que é importante, tá, pessoal? Beijo bem grande, bons estudos.